Você já teve curiosidade de saber sobre acontecimentos futuros? Tirar uma dúvida, investigar sobre uma situação que está por acontecer, ou se é que ela vai acontecer? Oi, amigos, sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espírita universalista e nós conversamos sobre uma série de temas sendo analisados através das obras espíritas, de obras espiritualistas, livros e autores que sempre nos convidam à reflexão, a um estudo mais aprofundado da vida, de nós mesmos, sempre com o intuito de fazer a nossa reforma íntima, a modificação de hábitos e condutas para atingirmos a melhor versão de nós mesmos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e o nosso canal ele não está disponível apenas aqui no YouTube, nós também estamos no Spotify. Então, se você gosta mais de ouvir os conteúdos do que de acompanhar por vídeo, você também tem essa opção. Todos os nossos vídeos estão disponíveis lá. Você já está inscrito no nosso canal? Se não estiver inscrito, faça isso. Ajude o nosso canal a crescer para que esse conteúdo de cunho universalista possa também chegar a outras pessoas que simpatizam, que sintonizam com esse tipo de leitura. Curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas que você sabe que também se identificam com esse tipo de temáticas. No vídeo de hoje, nós trazemos essa proposta de conversarmos sobre os oráculos. O que são oráculos, como funcionam, o que o conhecimento espiritualista pode nos falar a respeito deles. Uma coisa que nós percebemos é que em todos os povos, em todos os tempos, nós tivemos essa curiosidade de entender o que está além da nossa capacidade de percepção comum. Então, os seres humanos foram desenvolvendo maneiras de tentar enxergar, de tentar perceber o que está um pouco mais além. E aí começaram a surgir os oráculos. Então, os oráculos são esses instrumentos que nos ajudam a enxergar situações que a princípio não estão ainda muito claras, nos ajudam a decodificar essas situações. E temos oráculos de vários tipos. Nós temos desde os mais comuns, talvez, que sejam as cartas, então o uso de baralho, o uso de tarô também, outros oráculos que têm em formato de cartas, né, com diferentes temáticas. Nós temos, por exemplo, é bastante comum em algumas religiões de matrizes africanas, o uso de búzios. Também temos o uso de sementes, determinadas sementes que podem ser usadas. E existem até oráculos de ossos. Então, muitas possibilidades de oráculos que estão aí funcionando para nos ajudar a entendermos essas questões. Mas como seria possível essa leitura do futuro, essa leitura de situações que ainda não se concretizaram? Aí, para nós termos um primeiro pensamento a respeito disso, nós trazemos aqui o livro da Gênese, um dos livros básicos do Pentateuco, da doutrina espírita, na parte falando sobre a teoria da presciência. E aí tem o seguinte estudo. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa e ele poderá facilmente abarcar de um só golpe de vista todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim do caminho. Então, um homem que esteja no alto de uma montanha pode observar o caminho todo, ou se não todo, pelo menos uma boa parte dele, e perceber situações que estão ali, algumas questões em relação ao terreno, onde o terreno é mais favorável para caminhar ou não é, onde tem possíveis armadilhas, porque olhando de um patamar mais alto, ele está percebendo aquilo tudo. E aí o texto nos fala sobre um viajante que está percorrendo esse caminho. E aí nós podemos imaginar que esse homem no alto da montanha
desça ela muito rápido e conte para o viajante: olha, mais adiante no seu caminho você vai encontrar tal bosque, ou você vai encontrar uma ponte sobre um rio. Vai dando dicas para ele sobre o que se encontra no caminho. Para o viajante, isso se constitui algo no seu futuro. Mas para o homem que estava no alto da montanha, é o presente, porque ele via esse caminho todo de uma única vez. Então, nós podemos pensar que sim, existem espíritos que estão olhando de um patamar mais alto. Eles estão olhando o plano geral, se não todo o plano geral de uma encarnação, pelo menos observando bastante coisa, mais do que o encarnado, mais do que nós encarnados. Então, a princípio, pode acontecer de um espírito se aproximar de nós e nos orientar, nos alertar quanto a alguns acontecimentos futuros? Sim, essa possibilidade existe. Mas, como nos orienta a Gênese, eles só fazem isso em situações muito específicas, porque geralmente nós que estamos em um mundo de provas precisamos passar por essas provas, por essas experiências. E, em alguns casos, ter a notícia de que essa prova se aproxima ou de como essa prova vai se dar pode atrapalhar a nossa experiência. Talvez a experiência seja justamente vivenciar essa prova para tirarmos dela algum valor, algum aprendizado. Isso aqui é uma leitura, né, de como que isso pode acontecer. Vamos ver também no livro O Consolador, o que Emmanuel pode nos falar sobre essa questão. Livro O Consolador, na pergunta 145, que nos diz: que dizemos da cartomancia em face do espiritismo? Resposta de Emmanuel: a cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo, pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário da sua alma. Então, a orientação de Emmanuel, notem que interessante, ele não está falando que a cartomancia não funciona. Ela funciona, ela existe, está conectada a questões psíquicas. Mas a proposta do espiritismo é uma proposta tão profundamente enraizada na questão de autoconhecimento que, a princípio, o espírita ele não precisaria recorrer a questões da cartomancia, questões de oráculos, porque Emmanuel está entendendo o espírita como aquele que busca conhecer-se em profundidade. Então tentem imaginar essa situação. Um ser tão bem resolvido consigo mesmo, que busca o seu autoconhecimento de maneira tão profunda, que de fato ele compreende tudo o que o rodeia no sentido do que diz respeito a ele mesmo, as suas interações, o que ele pode fazer, até onde a sua perna alcança, essa situação. Não é o caso, talvez, da maioria de todos nós que ainda somos espíritos em aprendizado. Mesmo nós que nos identificamos como espiritismo, ainda podemos colocar assim, ainda não somos espíritas no sentido mais exato da palavra, estamos aprendendo. Então, se ainda estamos aprendendo, podemos recorrer a essas ferramentas, que não há nada de mal, não há nada de errado, desde que trabalhadas com cuidado, com respeito, indo em busca de um profissional que realmente tenha estudo para estar trabalhando aquele tipo de questão. Então, a cartomancia, o trabalho com oráculos, ele tem esse lado, ele pode receber a orientação de espíritos, mas também tem um outro caminho, porque nós somos cercados por uma série de questões que já estão à nossa volta, que podem nos ajudar, mas nem sempre nós percebemos. E até nós trazemos aqui uma autora chamada Rachel Pollack. O livro dela se chama 78 Graus de Sabedoria. É um livro sobre o estudo do tarô, tentando entender o tarô como essa ferramenta de conhecimento e também de autoconhecimento. O que o tarô nos ajuda a acessar? Uma coisa que a autora trabalha aqui no livro dela é a questão da sincronicidade. A sincronicidade nos fala sobre acontecimentos aleatórios ou aparentemente aleatórios que nos cercam,
como uma música que toca numa loja bem na hora que você entra, ou uma pessoa que cruza o seu caminho e você não tinha combinado com ela, uma situação que você vê numa reportagem de TV, coisas desse tipo. São sincronicidades porque, a princípio, são fatores aleatórios acontecendo na vida de uma maneira geral, mas é possível interpretá-los de alguma maneira. E uma coisa que ela nos coloca aqui é que esses padrões aleatórios, em uma certa leitura, podem ser interpretados como a própria fala de Deus, a divindade, as forças cósmicas, as energias superiores tentando se comunicar conosco, no sentido de nos darem uma direção, uma orientação, mas isso é feito de uma maneira sutil, então é preciso ter olhos de ver, é preciso estar atento. E ela coloca aqui, tal como ocorre a sincronicidade, a resposta é, porque são aleatórios e ferem o senso comum racional. Eles se desviam de modo comum como as pessoas vivem cada momento da vida. Como os sonhos, eles escapam da linguagem normal, limitada pela lógica da humanidade consciente, e ao fazerem isso, transcendem a linguagem. Então, assim como os sonhos aparentemente são aleatórios, mas nós temos a capacidade de interpretá-los, tem pessoas até que estudam isso, a interpretação dos sonhos, então há alguma informação ali. Um exemplo dessa questão da sincronicidade é quando isso é bastante usado pelos espíritas também. Quando nós estamos com uma dúvida, alguma questão que precisamos resolver, alguma decisão que precisamos tomar, e aí você pega um livro, muitas vezes é usado o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, você segura ele nas suas mãos, se concentra na pergunta e abre ao acaso. No que você abre ao acaso, vai ter um texto ali que normalmente, quase sempre, ou se não sempre, tem alguma informação importante para te ajudar a raciocinar aquela questão. Sincronicidade. E não há necessariamente a presença de um espírito, de um guia ali. É simplesmente a maneira como você conseguiu acessar aquela informação. Então, o tarô, ele tem uma linguagem simbólica, não só o tarô, mas os oráculos de uma maneira geral. Eles têm uma linguagem simbólica com códigos, imagens, podem conter números às vezes, que a pessoa que fez o estudo, ou seja, ela se debruçou sobre algumas obras, ela gastou um bom tempo ali estudando, analisando, pesquisando aquelas combinações, ela vai aprender a fazer a leitura desses símbolos combinados. E como é voltado para você, a sincronicidade está ali apontando para questões suas. Então, por isso que funciona. E aí até entra aí essa questão para nós pensarmos, então tem sempre um espírito ali com o tarólogo, com o oraculista? Necessariamente não. Muitas vezes é o estudo dele mesmo que está ali, nesse aprendizado, nessa questão de ver ali como é que as leituras vão funcionar para aquela pessoa. Uma última forma que nós temos também do uso de oráculos é no caso da pessoa que usa para si mesma, no sentido de usar para o seu autoconhecimento. Então, essa pessoa ela não está ali com o oráculo porque ela tem uma curiosidade imensa sobre o futuro, ela quer saber tudo o que vai acontecer. Não. Ela está usando como ferramenta de autoconhecimento. Então, aquela orientação que os espíritos superiores nos dão de buscarmos o autoconhecimento, de aprendermos sobre nós mesmos, sobre as nossas sombras, entendermos como é que funcionamos. O oráculo, e muitas vezes o oráculo mais usado é o tarô mesmo, ele vai nos ajudar nessa questão, nessa busca de autoconhecimento. É super importante também para quem se identifica com esse caminho, com essa maneira de pensar, com essa maneira de estudar, né? Então também tem aí essa possibilidade. Amigos, essa é a proposta do nosso vídeo de hoje, tentando sempre desmistificar, tirando essa impressão que eu sei que muitas pessoas têm, uma impressão negativa sobre os oráculos como algo inferior, e eles não são apenas ferramentas que podem ser usadas ou não, de acordo com a preferência que você tenha na sua busca por autoconhecimento, por entender-se, por entender melhor as questões que rodeiam
você. Ele não é como nós vimos, não é muito comum ser usado dentro da doutrina espírita, mas outros caminhos filosóficos o usam e funciona muito bem, desde que tratado com respeito. E o oraculista também precisa ter estudo, isso é super importante, que o oraculista seja uma pessoa realmente interessada em estudo, em pesquisas, então isso feito tem tudo para dar certo. Se você ficou conosco até esse momento do nosso vídeo, bota aqui nos comentários autoconhecimento, só para nós vermos que você nos acompanhou até esse ponto. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.